Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. A Conab divulgou hoje o nono levantamento de safra de grãos 2024-2025. Está confirmada a safra recorde no país, com 336,1 milhões de toneladas. No Rio Grande do Sul, com a colheita quase finalizada, se confirmou a queda expressiva de 27,1% na produção de soja por causa da estiagem. Já arroz e milho, primeira safra, registraram um aumento na produção em relação ao ano anterior. O trigo, que começa em breve o plantio no estado, deve crescer em produção, apesar da redução prevista na área plantada. Para o trigo, a estimativa aí de produção ela é de 8,2 milhões de toneladas. Representa um aumento em relação à safra passada, principalmente em função de uma perspectiva de melhores produtividades. Na última safra, as lavouras elas foram impactadas ali no final pelas condições climáticas. No entanto, a área ela reduz e tem uma tendência de redução de fato em estados até que ainda não iniciaram a semeadura. Isso aí é devido a condição mercadológica da cultura, enfim, há uma série de fatores. Então a área estimada para essa safra de trigo, ela reduz. No entanto, a perspectiva climática e estatística também para essas produtividades, elas se mostram melhores do que o realizado na última safra, resultando em uma safra aí de pouco mais de 8 milhões de toneladas. A marcha do plantio aí do trigo, ela está bem próxima do realizado na última safra, então 42% semeado na estimativa do progresso de safra da Conab de segunda-feira. Daquilo que foi semeado, a maior parte em desenvolvimento vegetativo. Há lavouras mais avançadas no centro-oeste, em que a colheita, se não começou, ela está para iniciar. Então, lavouras de sequeiro que foram semeadas ali até a metade de fevereiro, mais ou menos, já tem aí a condição de início de colheita indicado. Nos principais estados produtores, que são da região sul, a semeadura ela ainda é incipiente, está começando agora, e nesse próximo mês agora a gente deve ter um avanço considerável dessa semeadura média do trigo no país. A Polícia Civil realizou nesta semana a Operação Carga Viva, em parceria com fiscais da Secretaria da Agricultura. O objetivo é combater o abigeato na região de Alegrete. Foram recuperadas 26 cabeças de gado em 3 propriedades. Também foram apreendidas armas e dinheiro. 2 pessoas foram presas em flagrante. A Operação Carga Viva representou um prejuízo de mais de R$130 mil ao crime organizado. O endividamento e as dificuldades financeiras enfrentadas pelos produtores do Rio Grande do Sul não preocupam apenas quem é do campo, mas todos os setores da economia. O presidente do Sistema Fecomércio do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon, publicou um vídeo falando sobre a situação e cobrando apoio do governo federal. Meus amigos, a Fecomércio manifesta preocupação com a situação crítica enfrentada pelo setor agropecuário gaúcho em virtude dos sucessivos eventos climáticos extremos que vêm assolando o estado nos últimos anos. Desde 2020, os produtores rurais têm acumulado prejuízos significativos, resultado de secas severas, que se somaram aos prejuízos decorrentes da enchente de 2024. O agronegócio é uma das principais atividades da economia do Rio Grande do Sul, com impacto direto na geração de emprego e renda. Sua instabilidade compromete toda a cadeia produtiva, refletindo-se imediatamente no setor de comércio de bens, serviços e turismo, segmentos representados pela Fecomércio. Diante desse cenário crítico, solicitamos ao governo federal a adoção de medidas urgentes e concretas que assegurem a continuidade das atividades no campo e a sobrevivência de milhares de produtores. Ainda falando sobre o endividamento dos produtores gaúchos, a Farsul realizou uma reunião com bancos e cooperativas de crédito para buscar soluções. O resultado da reunião foi tema de um encontro que aconteceu nesta quinta-feira com presidentes dos sindicatos rurais. Acabamos de fazer uma grande reunião que convidamos os nossos sindicatos rurais que estiveram presentes pessoalmente na sede da federação e também por videoconferência, onde debatemos e discutimos todo esse cenário de dificuldades que nos encontramos neste momento. Porque sabemos que a agricultura gaúcha
está passando por um dos piores momentos da sua existência, que não é pequeno. E, na realidade, seguimos, nós os sindicatos rurais, os nossos sindicatos rurais, apostando no PL do senador Luiz Carlos Reins como solução para a securitização das dívidas dos produtores rurais. Também estaremos trabalhando junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Ministério da Agricultura, já que estamos inseridos numa comissão pelo Ministério da Agricultura que vai estudar as formas de resolver o problema da nossa agricultura para uma prorrogação de um prazo de 90 dias para todos o tipo de endividamento que esteja o produtor, porque tivemos já uma resolução do Conselho Monetário Nacional que atinge apenas os recursos controlados. Agora nós queremos tratamento similar para os recursos livres, porque realmente estão vencendo e os produtores vão ficar inadimplentes e todo o prejuízo que traz a inadimplência. E também, evidentemente, que estamos trabalhando as possibilidades, uma outra possibilidade que são recursos do Fundo Social do Pré-Sal, que dentro da sua regulamentação, ele pode ser usado sim para socorro à mitigação dos problemas climáticos. Então, isto está colocado com os nossos sindicatos rurais, estaremos assim que convocados pelo Ministério da Agricultura junto com outras entidades, trabalhando isto lá em Brasília para acharmos uma solução. É verdade que também estamos com N protestos pelo Estado do Rio Grande do Sul, de tratores ao longo das rodovias, colheitadeiras, seja lá o que for, e os agricultores concentrados pela dificuldade. E é uma maneira de demonstrar à sociedade que esta classe tão importante ao cenário nacional, porque hoje o Brasil é uma potência agrícola, quem resolve os problemas da balança comercial brasileira são os produtos oriundos do campo, e quando qualquer um de nós vai ao supermercado e a gôndola do supermercado está lotada de produtos, isso é responsabilidade social dos produtores rurais, que atualmente precisam de uma ajuda especial pela grande mudança climática que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul. Agora, realmente, também é uma maneira de manifestarmos e nós recomendamos aos nossos sindicatos, dentro da ordem, dentro daquilo que é legal, sem atrapalhar a ida e vinda das pessoas. Nós não compactuamos com esse tipo de posição, mas achamos de extrema importância, sim, a permanência por tempo indeterminado, porque é uma maneira de nós comunicarmos à sociedade das dificuldades que nós estamos vivendo. E me parece que a única grande maneira é esta, é o protesto que é democrático, é livre, estamos numa nação livre e isso nos é permitido fazer. Agora temos que tomar, evidentemente, que os cuidados necessários. E evidentemente que isto colocado foi uma reunião muito importante dos sindicatos rurais que realmente apoiaram as posições da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que representa os produtores rurais do estado. No início da semana, nós falamos aqui no Agrocultura RS sobre as negociações do setor da produção e da indústria do arroz com o governo federal. O baixo preço pago pelo grão preocupa a cadeia produtiva. Ontem, representantes do setor participaram de uma reunião com a Conab e com os Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário. O governo federal anunciou que irá comprar o excedente da produção, principalmente do Rio Grande do Sul, mas ainda aguarda para definir qual será o mecanismo para a aquisição. O governo lançou o contrato de opção de venda, que foi mais um dos mecanismos que nós encontramos para dizer para o produtor: o governo está preocupado com vocês, estamos oferecendo um mecanismo, colocamos 20% acima do preço mínimo para dizer que nós, estamos dispostos a comprar. A Conab está voltando a fazer estoques públicos, não só de arroz, como temos de milho, como já fizemos, voltamos a fazer de trigo, e temos interesse não de ter um grande volume estocado de arroz. Nós queremos ter uma segurança, especialmente para os consumidores. Já no Plano Safra passado, acenando também para essa direção, nós reduzimos os juros do Plano Safra para a produção de alimentos, produção de arroz. Quem optou fazer financiamento, o juro foi 3% ao ano, já também nessa linha do incentivo. Bom, de fato se concretiza então
uma grande safra agrícola, mais de 12 milhões de toneladas. E nesse momento, é os produtores de arroz que procuram o governo para a gente encontrar uma alternativa. E nós reconhecemos, né, Fernanda, que tem uma oferta maior no mercado, que não está tendo interesse em exportação, como eu falei, o mercado internacional também está aquecido. Então, como que a gente faz? Nós vamos agora efetivar possivelmente as 91 mil toneladas de arroz do contrato de opção. Nós antecipamos, era para ser efetivado em agosto. Como já o mês passado o preço do contrato está acima do que o mercado está pagando, porque é um contrato de opção, se quiser vender para o mercado, vende para o mercado. Como o nosso contrato está uma boa opção, nós já decidimos antecipar. Em vez de agosto, quem quiser antecipar a venda agora, já o mês passado, esse, próximo mês também, a Conab já está com o orçamento garantido. Quando a gente faz um contrato mesmo de opção, a gente tem que segurar o orçamento e o valor do que foi contratado. E nós temos esse recurso. Então essa é uma ação que avaliamos como muito positiva. Agora o nosso diálogo aqui é como a gente pode comprar mais. Então o governo quer comprar mais arroz, primeiro porque nós queremos estoques e queremos que a mão amiga do governo seja sentido aí pelo produtor de arroz. Nesse momento, né, secretária Fernanda, o contrato de opção de arroz para esta safra, nós ainda não temos a certeza se esse ainda é um mecanismo viável, né, porque o preço caiu abaixo do que nós lançamos o ano passado. Quando nós lançamos o contrato de opção, lá no Rio Grande do Sul foi 87,62 centavos, o preço do mercado estava 120. Então nós precisamos dialogar no governo se ainda é viável a gente lançar o contrato de opção para esta safra, para a safra que está sendo colhida, que já foi colhida. E estamos estudando também um mecanismo para o Plano Safra para a gente dizer para o produtor sobre a safra futura, que também está em curso esse debate. Após a reunião, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, destacou a importância de um equilíbrio nos preços e cobrou soluções. O mercado é impraticável nos níveis que nós chegamos de valor da saca. Não é possível hoje produzir arroz para vender em torno de R$ 65,00 no Rio Grande do Sul. Algumas praças, como na fronteira oeste, o arroz já baixou do preço mínimo, já chega a R$ 60,00. Concordo com a colocação do Renato, não interessa para a cadeia uma falta de equilíbrio, ou seja, preços muito altos e preços muito baixos. Temos que achar mecanismos. Esperamos uma resposta, se possível breve, Fernanda e presidente Edgar, com relação não só uma política olhando o médio prazo, olhando o ano que vem, com relação ao Plano Safra, mas também algum mecanismo como contrato de opção que vai ser estudado pelo governo, para que a gente possa então tirar esse excedente que nós temos hoje, que foi ocasionado por um aumento exagerado do Mercosul e também influenciado pela questão mundial aí, que já foi colocada muito bem com relação ao mercado da Índia, que voltou a exportar grandes volumes e trouxe um patamar de preços bem menor. Então, o governo se mostrou sensível, reconhece que este patamar próximo ao preço mínimo é impraticável, é insustentável perante os produtores. Então nós aguardamos aí, como eu disse antes, um posicionamento breve para que a gente possa trazer um recado ao mercado e poder manter os produtores na atividade. No mesmo sentido, o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz, Renato Franzener, argumentou que o preço atual do arroz torna a produção inviável. Bom, nós da Abiarroz, primeiro queremos agradecer aí, em nome do Edgar Preto e da doutora Fernanda aqui, agradecer a todos os membros do governo envolvidos nessa demanda. Tá? Muito obrigado aí por nos receber. E dizer que a Abiarroz, ela defende, e não seria nem a palavra defender, mas ela tem como prerrogativa e entende que a cadeia tem que ser sustentável.
E nesse momento, devido à grande produção da safra desse 2025, a saca de arroz está com preço baixo. Nós já tivemos há poucos anos preço alto demais. Isso não é interessante para ninguém, uma hora o preço muito baixo, outra hora o preço muito alto. Então, nesse momento, nós estamos com os preços que não viabilizam a produção e, como o governo tem a intenção também de formar um estoque regulador para também nos momentos de pico de alta poder acalmar um pouco o mercado, é agora uma oportunidade muito boa para o governo fazer esses estoques. Nós tivemos uma reunião bastante proveitosa e está o compromisso agora de estudar de que maneira efetivar essa compra de arroz por parte do governo para enxugar uma parte do estoque de passagem que nós vamos ter esse ano. A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, afirmou que o governo federal também busca um equilíbrio do preço do grão. O nosso entendimento é que o preço está se aproximando do preço mínimo, isso não nos interessa, porque para nós o que interessa é a menor volatilidade de preços de alimentos. Nós precisamos de produtores estimulados a seguir plantando e consumidores que possam comprar esse alimento tão fundamental. E é por isso que aqui nessa mesa nós convergimos para o entendimento de que o governo federal está disposto a formar estoques de arroz, comprar os excedentes, mesmo porque é muito importante que a gente tenha esse excedente na entre-safra, e a questão é construir qual instrumento que vai ser usado para esse fim. É um processo de conversas que se inicia agora e que a gente espera ter uma resposta para o setor rapidamente. O futuro presidente da Federarroz, Denis Nunes, que assume a entidade no dia 1º de julho, lembrou que o setor sofre com a tributação. Eu, na realidade, assumo a presidência da Federarroz a partir do dia 1º de julho, mas o atual presidente abriu a palavra para mim, me permitiu me manifestar, até porque mesmo na próxima safra sou eu que estou à frente da Federarroz. E eu quero dizer aos senhores, alguns que não conhecem o Rio Grande do Sul ou não conhecem a produção de arroz do Rio Grande do Sul, dizer que é uma das fortalezas que o Rio Grande do Sul tem. Nós somos bons produtores de arroz, nós temos uma produtividade a nível mundial das melhores, uma qualidade de produto excelente e temos uma tributação que nos onera muito e que nos torna, perante os nossos vizinhos do Mercosul, com uma concorrência desleal, e nós sempre temos que trabalhar com um preço de produto acima do Mercosul, dos nossos vizinhos do Mercosul. Consequentemente, com isso faz com que eles enxerguem o mercado do arroz como um mercado promissor para as lavouras deles, e eles fazem aumento de área pensando no mercado consumidor, basicamente do Brasil. Com isso, a gente sempre tem algumas demandas diferenciadas perante os nossos vizinhos do Mercosul. Temos que trabalhar com preço mais elevado, que às vezes as demandas e esta oferta de mercado faz com que a gente não seja competitivo. Então, neste momento, a gente achou que era de bom tom ou bom para a cultura e para os nossos arrozeiros do Rio Grande do Sul, presidente Edgar, que a gente viesse conversar para achar uma saída em conjunto, e fomos bem recebidos com uma promessa, sim, né, doutora Fernanda, de a gente achar uma solução, Edgar, muito plausível para o sistema. Vocês também têm as suas demandas, mas nós temos a grande esperança de que sejamos bem atendidos. Muito obrigado. O Agrocultura RS faz um intervalo e em seguidinha voltamos com outras informações. Até já! Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais.
Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quinta-feira é dia de falar sobre direito no campo com o advogado especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís, tudo certo? Volta e meia a gente tenta chegar aqui com notícias boas, mas tá difícil nesse nosso Brasilzão velho, né, Torma? Essa semana foi a questão dos impostos, que mais uma vez, em função da taxação de investimentos ligados ao setor, vão prejudicar o agro, né? Perfeito. Olha, Dia dos Namorados e acordamos com essa notícia da publicação da medida provisória 1303, que é um belo exemplo desse namoro que o ministro Fernando Haddad tem com a tributação. Eles se amam e agora respingou para nós. Mas olha, eu quero contar uma historinha aqui para contextualizar e explicar o porquê que é preocupante taxar, principalmente LCA. Na verdade, todos os investimentos em agronegócio foram taxados. A partir de agora incide 5% de imposto de renda nesses títulos, né? Mas especificamente sobre a LCA me preocupa bastante e aí eu quero contextualizar. Bom, vamos lá, voltamos para os anos 60, a criação do crédito rural, a ferramenta que impulsionou o desenvolvimento do Brasil, porque o produtor rural poderia incrementar recursos tecnológicos no campo. Finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, a ressaca do crédito rural. Olha, nós precisávamos de muito mais crédito rural do que tínhamos disponível, mas isso não era possível por conta dos recursos limitados dessa política pública. O que o governo fez muito espertamente? Criou títulos de financiamento privado para que os recursos do financiamento do agronegócio viessem não mais só do Plano Safra, mas também dos investidores particulares. Em 1994, criação da CPR, primeira ferramenta para financiamento privado do agro. E aí vem uma sequência grande de títulos, incluindo, anos mais tarde, a letra de crédito do agronegócio, a famosa LCA. E olha só, a LCA hoje é uma das principais fontes de recurso do crédito rural. Embora ela seja um título de financiamento privado, onde as pessoas podem investir de forma privada e, tecnicamente, até poucos dias com isenção do imposto de renda, a ideia é que esses recursos que a LCA traz para dentro do setor financeiro sejam utilizados para financiar crédito rural, ou seja, vão estar lá disponíveis no Plano Safra, financiando aqueles juros reduzidos para a agricultura familiar, por exemplo. Portanto, o crédito rural oficial depende desses títulos do financiamento privado, essas ferramentas se cruzam. Então, o que vai acontecer agora a partir da publicação dessa medida provisória 1303 é que esses investimentos que eram isentos de imposto de renda justamente para que o investidor tivesse motivação para investir no agronegócio brasileiro, perdem essa isenção, começam a recolher agora 5% de imposto de renda a partir do fim de 2025, já para 2026. E o problema todo é que se esse investimento deixa de ser atrativo, e olha que eu não estou falando de grandes investidores, eu estou falando de qualquer um de nós aqui que pode pegar o seu telefone e comprar uma cota de Fiagro, comprar um pedaço de LCA para investir o seu rico dinheirinho, aquele dinheirinho que sobra, se é que sobra, no final do mês. Então, esses investidores perdem essa isenção, por consequência, perdem a vontade de investir nisso, e aí toda essa cadeia vai se quebrando, porque, consequentemente, é menos dinheiro para crédito rural, menos dinheiro para financiar a agricultura familiar. Então, é trágica esta medida que o governo toma, buscando tributar algo que nós não deveríamos estar tributando justamente para incentivar esse investimento no agronegócio, já que o próprio crédito rural não consegue fazer isso de forma sozinha. No começo eu até pensei que podia ser um bode na sala, né, Torma, do governo federal, esperando para trazer uma notícia um pouco mais agradável no decorrer ou menos pesada para o setor. Mas, na verdade, com a publicação da medida provisória, se confirmou que realmente vai acontecer. Mas também depende de alguma coisa do Congresso, né, Torma? Exato. Como toda medida provisória, ela é uma legislação que nasce de forma errada, porque ela nasce do Poder Executivo. Ou seja, para se transformar em legislação, efetivamente, ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Espero, sinceramente, que o Congresso Nacional tranque o pé em relação a essa medida provisória, porque, como já dissemos, ela agride de uma forma desnecessária ao agronegócio. É óbvio que nós sabemos que as contas do Brasil estão catastróficas, mas também todos nós sabemos
que a melhor forma de organizar isso não é a partir de mais impostos, afinal já estamos nadando em impostos. A proteção da economia do país se faz através de uma redução dos custos dessa máquina pública gigantesca, engessada que nós temos. O governo federal quis atalhar, espero que o Congresso Nacional dê um freio nesse atalho que o Executivo está fazendo agora, tributando o nosso agronegócio. Torma, também teve a definição do relator do PL da securitização, já mudando de assunto, que não será o Renan Calheiros, como se imaginava, mas agora vai contar com uma nova relatoria, um deputado do Tocantins. Isso é uma boa notícia? Exatamente, é uma angústia. Olha, é uma boa notícia por si só, por quê? Porque agiliza o processo. Nós estávamos desde 21 de maio aguardando a relatoria do PL da securitização dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Olha, quase um mês só para decidir o relator, por isso que eu digo, olha, pessoal que está angustiado com o projeto de lei da securitização, tem que ter muita paciência, porque esse negócio não vai ser rápido. As primeiras notícias diziam que seria Renan Calheiros, inclusive o pessoal começou a mandar e-mail desesperado para o Renan Calheiros para ele agilizar o trâmite, e agora, na verdade, ficamos sabendo que foi o senador Irajá, do Tocantins, que assumiu a relatoria. Espero que ele faça esta relatoria de forma bem célere, porque nós precisamos colocar em votação dentro da comissão esse PL para que aí ele siga seu rumo, vá lá para a Câmara dos Deputados e comece a passar pelas comissões lá da Câmara dos Deputados. Então, a torcida agora é que isso ande o mais rápido possível. Amanhã fecha um mês da retomada do grosso das mobilizações dos produtores, mas já um ano aí dessa discussão toda do alongamento das dívidas, da prorrogação dos vencimentos, né, Torma? A gente segue acompanhando esse assunto, porque essa novela realmente ainda vai ter muitos capítulos pela frente. Obrigada por hoje. Valeu, Thaís. Tchau, tchau, Taquinta. Valeu, Torma. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com outras informações. Até lá!